Qual a diferença entre o Google Analytics Universal e o Google Analytics chamado de GA4? No vídeo de hoje, vou te falar as principais diferenças, o que muda para o cliente, na jornada do cliente, de maneira técnica e como você se prepara para esse novo modelo que está chegando por aí. Meu nome é Fernando Galli, criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. Eu não sei se você já prestou atenção, mas todas as vezes que você acessa o Google Analytics, ele aparece uma tarjazinha em cima, escrito que o Google Analytics Universal terá suas atividades encerradas, eu acho que depois de 18 anos, no dia 1º de julho de 2023. Assim como as propriedades para o Analytics 360. Mas afinal de contas, o que está acontecendo, o porquê eles estão migrando, né? Qual a dificuldade, o que muda, o que você tem que se adaptar, enfim, como a gente vai se preparar para esse novo momento e se preparar para 1º de julho de 2023, tá? Primeiro, né? Qual é a principal diferença entre o Universal e o GA4? Basicamente, ele tem uma alteração no modelo de análise, ou seja, ele parte de uma sessão para uma análise do cliente em relação a eventos. Ah, Fernando, mas como assim? O que isso significa? Vou mostrar minha tela contigo aqui, vou compartilhar, que eu acho que vai ficar mais fácil de assimilar essa mudança, beleza? Vamos lá. Então, ótimo. Então aqui a gente tem os dois modelos, tá? Bom, primeiro, o que significa esse modelo do Universal, tá? Esse modelo atual que nós estamos trabalhando. Quando você acessa uma página, vamos dizer que essa página ele tem ali o Google Analytics, tá? Eu chamo o Google Analytics de o porteiro do site, porque ele vê todo mundo que chega, o que faz, para onde vai, quando sai, né? Então ele analisa ali o seu site, o seu domínio de uma maneira geral. Então quando a gente instala o Analytics, por exemplo, quando eu entro no site fernandogalli.com, por exemplo, no momento em que eu acesso, eu inicio uma sessão, ou seja, eu me logo ali e inicio uma sessão. Essa sessão é uma janela de tempo de 30 minutos, tá? Então, quando eu acesso o site, ele abre uma sessão. Quando eu acesso pela primeira vez, ele me chama de usuário novo, né? Primeira visita. E ele me chama de usuário, tá? Então, ele me classifica em 3 posições aí num primeiro momento em que eu acesso a plataforma. Na sessão, no usuário e na primeira visita, tá? Se eu saio e retorno dentro dos 30 minutos, eu volto a acessar aquela mesma sessão, né? Então tinha uma janela de tempo aberta, eu saí e voltei. Nesse segundo momento, ele vai estar pegando e agregando os meus dados sempre dentro dessa sessão, tá? Aí fechou os 30 minutos, eu voltei depois de 40, um dia, ele abre uma nova sessão. Então, o Google Analytics Universal, que é o antigo, vamos dizer assim, ele olhava apenas para a sessão, né? Então, se eu entrasse e saísse 30 vezes, ele ia olhar 30 sessões e identificar que teve um usuário ali, mas ele não está olhando para o cliente e vendo os acessos que tem. Ele olha para os acessos e vê os clientes que são. E basicamente ele trabalha no modelo de cookies. Todas as informações eram registradas pelo cookies, e aí ele lia os cookies e trazia e tudo mais. E um outro ponto que eu acho que aqui é pouquíssimas pessoas usam, é que o Analytics Universal ele não conseguia se conectar com os dados dos aplicativos, ou seja, para você entender que um cliente saiu do site e foi para o aplicativo, você precisava conectar o Analytics no aplicativo, configurar o aplicativo no Analytics 360, que é o banco de dados, aí você conectava isso aí dentro do Analytics, aí você fazia lá, então é um processo mais complexo que não vou explicar aqui. Mas enfim, você tinha dificuldade de fazer essa mensuração. Então basicamente eram dados descentralizados e você estava olhando para a sessão. Nesse novo modelo, nós vamos ter algumas alterações. A principal delas é que a gente deixa de olhar para a sessão e nós vamos estar olhando para o usuário, tá? E quais são os reflexos disso? A gente passa para agora todos os registros, vão ser todos os contatos que os clientes têm com o nosso site, serão eventos, tá? Então, vamos dizer que eu chegue no site agora no GA4. A partir do momento em que eu chego, uma outra diferença é que os dados que eles estavam sendo exclusivamente processados no nível de cookies, eles serão processados a nível de servidor,
porque automaticamente quando você cria um fluxo de dados dentro do Analytics, ele vai criar já um fluxo de dados no servidor. Então, quando você faz esse processo, você passa de olhar por seção e olha para o usuário. Então, quando eu chego no site, ele fala, opa, eu identifiquei o Fernando. Seja por meio do aceite dos cookies, seja por meio de você estar registrado no browser ali com a conta do Google, né? Você vai se conectar diretamente, ele vai olhar para você. Então, a partir do momento em que você chega, ele vai colocar um evento de primeira visita, uma nova sessão, um page view, né? Ele vai colocar eventos para você. E aí você vai passar daquele negócio de é uma janela de 30 minutos que vai sendo tagueado, você parte para um evento de page view que vai ter uma metrificação de tempo que você permanece na página. Então, cada momento que você vai executando, ele vai adicionando uma jornada, um evento, sempre olhando para o cliente. Tá? É claro que se o cliente entrar e não aceitar cookie, ele não está registrado no seu site, qualquer coisa assim, você vai ter uma dificuldade. Tem um outro nível de análise que a gente pode entrar no outro vídeo, mas é basicamente você partir de olhar para a seção, para cada visita, para cada janela que se abre no seu site, para olhar para o cliente. Você vai ter o cliente e vai ter vários eventos acontecendo nesse cliente. Tranquilo? Beleza? Então você basicamente passou de olhar a nível cookies, as sessões, para nível servidor, a jornada do usuário. E o que isso impacta, Fernando? Quais são os impactos que isso tem para mim, para o meu cliente, para o que eu observo em relação ao meu cliente? Como que tudo isso altera? Então eu vou trazer para você aqui na prática, em 3 pontos de vista diferentes, realmente o que serão as alterações. O primeiro ponto é do cliente, exatamente do seu cliente, a seção do seu site. Não vai ter nenhum tipo de alteração, tá? Vai continuar a mesma coisa, o seu cliente vai continuar acessando, tudo igual. O que muda para ele é caso você entenda o que está acontecendo e utilize esses dados para fazer uma jornada muito mais coerente, melhor, né? Mais analisada e tudo mais, e aí você melhora a experiência dele. Mas diretamente não tem impacto nenhum. Agora, do ponto de vista de você olhando para o seu cliente, né? Então, o ponto de vista anterior é do seu cliente para o seu negócio, agora do seu negócio para o seu cliente. E como que você vê o seu cliente? Você vê ele numa jornada de dados. Então, você como o dono do produto, você vai estar capturando dados de uma forma muito mais coerente. Por quê? Imagine que o cara acesse ali para o seu site e ele está registrado no Google e ele aceita os seus cookies e tudo mais. E todas as vezes que ele voltar, você vai identificar exatamente quem é ele, tá? Talvez você não pegue o e-mail, você não pegue nenhuma informação pessoal ou sensível, mas você sabe que aquele ID, que é gigantesco, é de um cliente exclusivo e você identifica a jornada dele. Você não identifica ele, mas você identifica a jornada dele. E aí com isso você vai conseguir identificar a jornada das pessoas e entender os padrões. Então quando você instala o GA4 e começa a olhar a jornada que o seu cliente está seguindo, isso é muito enriquecedor, porque você entende os pontos falhos, você entende todas as dificuldades que estão acontecendo ali, e aí você vai ter um caminho que é muito mais claro, né? Ele é transparente, fluido, né? Vamos dizer que a diferença mais ou menos assim, em relação a você estar olhando para o seu cliente, é como se você tivesse, no Analytics, você tivesse que tratar muito mais dados, talvez até vamos comparar com um labirinto, né? Que você entende quem entra, mas é difícil você entender quem está saindo lá do outro lado e quais foram os eventos que aconteceu ali, para você ter um campo em aberto que você vê o seu cliente navegando e quais são os caminhos que ele anda, tá? Então acho que é basicamente isso, beleza? Então você vai ter muito mais clareza em como é a jornada do seu cliente. E o terceiro ponto é o ponto técnico, beleza? Pô, Fernando, mas como assim o técnico? Nós vamos ter agora os eventos classificados em 4 grupos, vamos colocar assim, tá? O primeiro grupo é um grupo que ele é coletado automaticamente. Então no momento em que você instala instala o Google Analytics GA4, ele começa a analisar os dados da sua plataforma. E quais são esses dados? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. São esses dados aqui, beleza? Então ele vai pegar o clique, ele vai pegar aqui as impressões. Cara, ele vai pegar vários dados aqui, ó. Depois vocês acessam, vou deixar no comentário aqui, ó. Cara, se baixou, campanha, enfim. Ele pega vários eventos que são básicos para a jornada do seu cliente. Ó, scroll, sessão, engajamento, se visualizou o vídeo, se não voltou. Ele pega todos esses pontos, tá?
E o que isso significa? Como isso ajuda? Que você instalou, você já vai estar pegando esses dados aqui. Beleza? Tranquilo? Depois a gente tem a medição otimizada, tá? E o que é a medição otimizada? São aqueles que você libera dentro do Google, você tem que acessar o Analytics e aí você libera esses dados. Eu vou acessar minha conta aqui e aí eu mostro para você onde que a gente libera esse dado. Para liberar as suas métricas otimizadas, você vai acessar o GA4, você vai clicar aqui no cantinho em administrador, vai acessar aqui essa página, fluxo de dados. Abrindo aqui, provavelmente você não vai ter nada configurado, você vai configurar aqui o de web e aí ele vai estar aqui, ó. Então, a gente ativa a tag. Então, qual é a tag aqui, ó? Ele até fala quais são os eventos, ó. Tá vendo? Visualização de página, rolagens, clique de saída, pesquisa no site, engajamento de vídeo e downloads de arquivo. Esses aqui são os dados. E o que é legal nós entendermos? Que cada um desses dados, ele vem acompanhado de outros dados que serão parâmetros para ele. Por exemplo, aqui, ó, visualização de página. Ele traz a URL da página e a URL de referência da página anterior, tá? Ele tem aqui, ó, as rolagens, quais são os parâmetros que a pessoa rola, né? Então, clique de saída, pesquisa dentro do site, pô, como que a pessoa pesquisa ali dentro do seu e-commerce ou qualquer coisa assim. Engajamento com vídeo e algum tipo de download de algum arquivo que você tenha. Aí, ó, no download ele traz aqui, ó, a extensão, o nome, a classe, o domínio, o ID, o texto e a URL. Cara, ele traz muitos dados complementares para você ter essa análise. Então basta você vir aqui no Analytics e ativar esse cara e aí você ativa esse segundo módulo. Então o primeiro são todas as coletas automáticas que vão muito além dessas que a gente colocou aqui. A gente tem essas que são as medições otimizadas, que são esses dados principais que a gente ativa aqui da jornada do cliente. E a gente vai ter alguns outros, tá? E quais são esses outros aqui? O terceiro grupo, nós teremos os recomendados. E o que são os recomendados? São aqueles que o Google fala, cara, dependendo de qual for o seu modelo de negócio, eu recomendo você a ativar essas ocorrências aqui, né? Esses eventos. E quais são esses eventos? Vamos lá. São esses eventos aqui, ó. Por exemplo, em qualquer propriedade, ele fala para você ativar as impressões, né? O usuário que ganha moeda virtual aqui para você saber qual é a moeda que a pessoa compra, se entrou em algum grupo, fez check-in, comprou. Vendas online, por exemplo, ó. Pagamento, adição no carrinho, checkout, compra, devolução, item no carrinho, viu o item. Cara, tem vários aqui e aí você configura. Então você consegue acessar cada um desses eventos, ó, e você consegue compreender quais são os dados extra que esse evento exclusivo pode agregar para você dentro da jornada, ó. Então ele traz o item nome, ele traz aqui, ó, pô, um cupom, desconto, cara, muitos dados para agregar valor na sua análise, beleza? E por último, nós temos os eventos personalizados. E o que são esses eventos? Você tem uma jornada normal, básica, configurou tudo. Cara, mas eu tenho um botão exclusivo, que é um botão que direciona para um lugar muito específico do site que eu quero. Pô, um atendimento VIP, um atendimento, sei lá, de alguém que tenha deficiência, um atendimento que seja exclusivo para um perfil de público, que ele faça um login. Enfim, você consegue taguear exclusivamente uma ocorrência exclusiva, que aquilo vai te direcionar que aqueles clientes são especiais, ou que você trata ele com uma particularidade dentro das ações, você trata ele diferente, você aciona algum humano para entrar em contato com apenas as pessoas que converteram daquela origem, enfim, você trata o seu negócio de maneira personalizada. Então, um resumo dos 3 pontos principais, né, os pontos de vista, que é do cliente, não muda nada. Você olhando para o seu cliente pode transformar uma jornada muito mais rica, clara, com fluidez para o seu cliente. E o terceiro ponto, que é o técnico, a gente tem 4 grupos de ocorrência, que são os automáticos, que é que você criou o site, já está lá. Os otimizados, que é só você criar a conta e acionar eles. Os recomendados, que você vai precisar instalar com o Tag Manager ou pedir para o desenvolvedor. E o personalizado é quando você quer saber exclusivamente algo muito individual do seu negócio. Dessa maneira, você vai ter aí o máximo de poder do Google Analytics dentro do seu negócio. Lembre-se, vai vencer, vai se inspirar daqui um ano, vai passar um ano, mas não deixe para depois. Quando a coisa começar a apertar, o prazo começar a chegar, muita empresa vai estar precisando de pessoas para configurar isso. Muita empresa vai estar buscando esse profissional com um valor muito alto para investir, porque vai acabar
vai simplesmente acabar e vai perder a mensuração. E aí, quem tá ou apto a desenvolver, prestar esse tipo de serviço, vai ganhar dinheiro. E quem se adaptou vai continuar tranquilo vendo enquanto as pessoas ficam malucas disputando alguém para resolver esse problema. Beleza? Espero que você tenha gostado, tenha ficado claro aí. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!